alegria, otimismo e a graça de Deus, as luzes e o amor do Divino Espírito Santo e com as bênçãos do Menino Deus, a proteção e a saúde do Senhor Jesus, dos passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores que neste momento estamos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Quando tantas e tantos se encontram em merecidas férias e descansam, e enfrentando muitas vezes um trânsito desagradável. Por que desagradável? Porque não é fácil. De repente chegar e o trânsito todo parado, o sol, hoje aqui em Florianópolis está nublado, mas quantas pessoas pegam esse sol intenso e parado meia hora, 1 hora, 2 horas, e ainda mais com crianças dentro do carro, criança de colo, crianças pequenas, e irrequietas, é claro, que a criança quer movimento. Então, enfrentando um trânsito muitas vezes desagradável, como acontece aqui em Florianópolis, no outro dia eu de Coqueiros até chegar ali no Roçado para o programa. Foi uma sexta-feira, aliás, sexta-feira passada agora, e quem é que diz? O trânsito não andava 46, 48 minutos. Então, é uma situação, o trânsito, aliás, é imprevisível. Quando você menos espera, pode se deparar com trânsito. E isso aqui em Florianópolis, isso lá em Itajaí, isso lá na Barra Velha, em Joinville, enfim, quantos lugares. Então, e especialmente as pessoas para chegarem às praias e mesmo aos sítios. E, então, essa problemática toda. Outros estão nos mais diversos compromissos e trabalhos. E também professores, estudantes, já pensando, já se programando, já comprando, outros já compraram, todos para não enfrentar filas, o material escolar, claro, é necessário. E para iniciar, e estudantes deverão iniciar, seja lá nos primeiros aninhos, na alfabetização, seja no maternal, seja no ensino fundamental, seja igualmente ensino médio ou na universidade, bem como em qualquer curso de especialização. Então, iniciar, como se diz, com garra e perseverar no estudo e aproveitar desde o primeiro dia de aula e com muita atenção. Eu me lembro, quando estudante, muitas aulas, eu saía da aula completamente, poderia repetir mais ou menos a síntese que a professora ou professor havia passado. Isso também mais tarde
na Faculdade de Filosofia e também na Universidade, na Faculdade de Teologia e mesmo mais tarde na Psicologia ou Parapsicologia. E eu gostei sempre de estudar e continuo sempre lendo e estudando e pesquisando para que os meus diálogos sejam com os radiovintes, todo o programa pela Rádio Guarujá de Florianópolis, há tantos anos, 50 anos, mais ou menos, atualmente às 6h30, mensagem de vida, otimismo e esperança, o mesmo título também aqui na TV Primer, TV São José, mas para preparar esses programas eu tenho que consultar, eu tenho que ver, colocar datas certas. Ainda há 3 dias atrás, um professor me dizia que, pois é, Padre Pedro, eu como professor, eu passava até para os meus alunos uma data, muitas vezes em dúvida, e tratava-se lá da Batalha de Lepanto. E depois, eu escutando o Senhor, eu vi que eu estava e procurei retirar a dúvida em 1571. E eu pensava sempre que era uma outra data. Então, veja, aliás, para professoras e professores, eu sei que todos fazem isso, como eu já fiz muitas vezes. Sempre que uma professora, um professor está em dúvida, ou mesmo um padre, numa homilia, não deve colocar uma data ou uma citação bíblica errada. Se está em dúvida, ele tem que consultar a Bíblia ou o dicionário bíblico para transmitir o capítulo e o versículo certo, e para não transmitir para os estudantes uma data que não é verídica, ainda mais ali, aliás, diz o provérbio latino, diz bem claramente, scripta manent, e as palavras voam, mas o que está escrito fica ali. Daqui a 10 anos ou 20 anos, você consultando, quantas vezes eu consultando escritos meus, lá de 30, 40 anos atrás, eu recordo datas que ali estão escritas. Então, e como nós estamos para iniciar as aulas, é necessário que todos, professoras e professores, e especialmente os estudantes, tenham sempre as luzes, a claridade do Divino Espírito Santo. E o Espírito Santo, sabemos, é a terceira pessoa da Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma oração tão bonita. Ó vinde Espírito Santo, as nossas mentes visitai, os nossos corações enchei com a vossa graça divinal. Chamados sois Consolador do Eterno Pai, excelso dom. Sois fonte viva, fogo, amor e santa unção espiritual. Ó doador dos 7 dons. Você se lembra ainda dos 7 dons? O dom da sabedoria, da ciência, do entendimento, da piedade,
da fortaleza e do conselho e do temor de Deus. Temor, aqui no caso, do grande amor para com Deus. Então, ó doador dos 7 dons, que sois poder na mão do Pai, vós prometido a nós do céu, a bem falar nos ensinai. A nossa mente iluminai e o vosso amor em nós vertei. Nós somos fracos, ajudai, a vossa força concedei. Ao inimigo repeli, dai sem demora a vossa paz. Pois tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Ó, dai-nos conhecer o Pai, vinde mostrar-nos Cristo Deus, fazei-nos todos vos amar, a vós que de ambos procedeis. Rendamos glória a Deus o Pai, glória ao Senhor que ressurgiu, glória ao Espírito de amor, agora e eternamente. Amém. Então, fazemos votos que todos os estudantes assumam com muita responsabilidade e dedicação todos os dias de estudo e de pesquisas, para assim no final de cada ano se alegrarem, e juntamente com seus pais, que se alegram sempre quando o filho ou a filha consegue subir mais um degrau nos seus estudos. Então, e a própria pessoa com muita alegria diz para si mesmo: valeu a pena todo o meu esforço e toda a luta, e obtive então um ótimo resultado. Quanto é importante a pessoa se dedicar. O importante é perseverar, não como alguns estudantes, a gente tem conhecimento pela experiência, eu fui professor também durante 37 anos, e às vezes há alunos que iniciavam as primeiras semanas com muita garra, mas depois iam relaxando e esfriando nos seus estudos e como que desanimando. E isso não deveria acontecer. Então, o importante é perseverar e não se deixar levar pelo desânimo ou pela preguiça, porque quantos que assim com os quais isso aconteceu, depois relaxar nos estudos e até chegar a desistir. E Deus sempre está para nos auxiliar, para colaborar conosco. Mas Deus também quer a nossa participação. Assim como toda professora ou professor quer ver o seu aluno, seus alunos participando, estudando, fazendo as pesquisas, fazendo os deveres. Também estamos agora, se ouve falar tanto em carnaval, e para muitos estão como que vivendo já os dias de carnaval. Sabemos que desde já nos últimos dias do ano 2023, muitos iniciaram o novo ano pensando no carnaval, se divertindo no carnaval e até mais, gastando muito dinheirinho que às vezes nem poderiam gastar, as despesas do carnaval.
Então devemos isso. Então, apesar de estar na época de carnaval, mas devemos sempre lembrar que devemos viver mesmo durante o carnaval como seguidores de Cristo Jesus e não permitir que o espírito das trevas, o demônio, deixe levar as pessoas pelo caminho das paixões desordenadas e arrastar a pessoa para o mal e afastando de Deus. Algumas passagens da Bíblia nos falam e alertam, dizendo da nobreza, da dignidade do nosso corpo. Assim, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16, ali nós lemos: o Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, não devemos conspurcar, manchar o nosso íntimo, manchar e expulsar o Espírito Santo que está dentro de nós para darmos lugar ao demônio. E também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde nós lemos: vejam bem, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. E se olharmos ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, e então nos diz: andai segundo o Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis a carne, ou seja, as paixões. E ainda em Gálatas capítulo 5, versículo 25, onde diz: vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, a nossa vida deve sempre ser voltada para tudo aquilo que é espiritual. E ainda em primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, ainda lemos: não apagueis a força do Divino Espírito Santo que mora em vós. Então procuremos seguir a mensagem de Cristo Jesus e teremos então sempre uma consciência tranquila, uma verdadeira paz dentro de nós. E quanto é importante vivermos na tranquilidade, vivermos na paz, na serenidade. Então a sua vida é mais fortaleza, é mais alegria, perto de Cristo e com Cristo Jesus, a nossa vida sempre é melhor vivida. Então, e quantas consequências menos agradáveis aparecem após os dias do carnaval. E muitas vezes é o dinheiro que foi esbanjado ali e que agora está faltando. E quantas vezes a infidelidade de um esposo ou de uma esposa, com as consequências para a união familiar.
E quando, muitas vezes, certas surpresas após o carnaval, muitas vezes com uma gravidez precoce, não esperada, então, e tantas outras sequelas, quantas pessoas que por causa de um desequilíbrio durante os dias do carnaval, contatos, mesmo íntimos e sexuais, e dali enfermidades, as doenças sexualmente transmissíveis, quando não muitas vezes o HIV, ou seja, a AIDS, e com a consequência que nós sabemos que leva a pessoa para a eternidade, muitas vezes precocemente. Às vezes basta um contato íntimo para que a pessoa esteja agora condenada com a enfermidade, levando esta enfermidade para todos os anos até passagem desta vida para a eternidade. Então, que as pessoas se divirtam durante o carnaval, para as pessoas que gostam do carnaval. Nós sabemos que existem muitas pessoas que não querem saber nada do carnaval. Depende de cada pessoa, mas então que as pessoas se divirtam, mas sempre dentro um equilíbrio. E também uma das coisas, quantas pessoas que por causa das noitadas no carnaval, nos sambas, se embriagam e já estão tão embriagados que nem sabem, muitas vezes, em que bolso está a chave do carro, e às vezes custa até encontrar a chave, e seria melhor se não conseguisse encontrar a chave, porque, tomando a chave do carro, vão dirigir e fazer certas loucuras nas estradas, prejudicando a si mesmo, e pior ainda, quando prejudica outras pessoas. Então, sempre todo equilíbrio. E Deus olha em favor de todos nós e nos quer sempre, também durante os dias do carnaval, como bons filhos. E muitos são os que aproveitam os dias do carnaval para uma interiorização, para mais oração, para mais leitura e estudo da palavra de Deus. Quantos que aproveitam os dias do carnaval para um maior encontro com Deus, com Cristo Jesus, um recolhimento, um aprofundamento na vida espiritual. Quantos que nos dias do carnaval, então, procurem viver numa maior intensidade como um verdadeiro filho de Deus. E se nós procurarmos sempre viver na amizade no Cristo Jesus, jamais receberemos a repreensão que Deus deu ao povo da cidade de Nínive. Nínive é a capital lá da Assíria, lá no Oriente, uma cidade muito grande, conforme nós lemos na própria palavra de Deus, aqui no livro de Jonas,
na profecia de Jonas, e nos diz que era uma cidade com seus 120 mil habitantes, e Deus enviou o profeta Jonas para esta cidade, e Jonas, chegou e caminhando na cidade, Jonas então foi pregando, foi anunciando ao povo, dizendo que, olha, dentro de 40 dias toda a cidade de Nínive será destruída. Todo o povo irá morrer, porque Deus não está contente devido a toda a situação de brigas, de mortes, de sensualidade, de afastamento de Deus. E o que é que aconteceu? Então, nós ouvimos, aqui podemos ler, Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho, e dizendo, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. E os ninivitas acreditaram na mensagem de Deus enviado por Jonas e aceitaram fazer jejum, fazer penitência, fazer orações. E o próprio rei, sabendo desta notícia, também ele retirou-se da sua posição real, revestir-se com vestes bem simples, com sacos de linhagem, e sentou-se sobre a cinza. Por que sentar-se sobre a cinza? Para assim dizer a toda a população, olha, daqui a 40 dias todos nós estaremos pó, tu és pó, em pó te has de tornar. Então, virando cinza. E ele lançou um decreto pedindo que as pessoas mudassem de vida, tivessem uma conversão e começassem a voltar-se para Deus. E se você abrir a Bíblia Sagrada, você encontrará essa passagem, Jonas capítulo 3, versículo 1 a 5, o povo mudou completamente de atitude, de vida e de pecado, e Deus se arrependeu e perdoou todo o povo, e o povo foi salvo. Então Deus sempre tem um coração maravilhoso, pronto para o perdão. Mas é necessário nós pedirmos perdão. E diz o Cristo, por maior que seja o pecado, se a pessoa se arrepende e fizer penitência, receberá o perdão. Então, os santos de hoje, Santo Ildefonso, Áquila, Severiano Bernardo Colmona, Eusébio, João Esmoler. Hoje, às 19 horas, teremos a Santa Missa de Santo Antônio, com a bênção dos pãezinhos, na igreja de Coqueiros. E amanhã, hoje será às 19 horas, amanhã será às 4 horas da tarde, a Missa da Saúde. E então, terminando agora, almejando a todos um dia agradável, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, e saúde e felicidades, acompanhar as mais ricas bênçãos da Trindade Santa de Nossa Senhora da Saúde, e a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, e a bênção em favor dos doentes, também a bênção da água que você irá tomar com muita fé e devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3 horas, se Deus quiser.